Boa noite, irmãos. É sempre bom estarmos na casa de Deus, não é verdade? Pelo menos eu me sinto assim. Desde o dia em que eu me converti, e isso foi em janeiro de 1983, portanto já faz alguns anos, eu sempre senti muita alegria de ir para a casa de Deus, de estar ali, participar dos cultos, ouvir a pregação, ter a comunhão com os irmãos da igreja, sempre foi motivo de alegria. E eu lembro que, talvez por umas 2 ocasiões, eu não consegui chegar à igreja, para os cultos. E graças a Deus só foi isso. E na verdade a gente sempre esperava ter aquele momento de nos reencontrarmos de novo. Irmãos, nós estamos estudando já há algumas semanas sobre doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia. Já temos pregado aí sobre a importância de conhecermos escatologia, ou doutrina das últimas coisas, o que Deus diz sobre a volta de Cristo e sobre certos acontecimentos que estão aí profetizados nas Escrituras para os tempos futuros, não é? Na semana passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e nós tratamos aí sobre alguns aspectos, algumas questões, e nós dissemos na mensagem anterior que por ocasião do arrebatamento da igreja, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados para, juntamente com os vivos da época, sermos levados para a casa de nosso Pai Celestial, onde então viveremos para sempre com o Senhor. E hoje eu quero tratar ainda desse mesmo aspecto, ou pelo menos de um aspecto específico do arrebatamento da igreja. Dissemos no domingo passado que o Senhor Jesus Cristo volta até as nuvens, até os ares, onde nos encontraremos. Mas antes daquele encontro propriamente dito, aqueles salvos, convertidos do período da igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E juntamente com aqueles que estiverem vivos, estaremos subindo com o Senhor. E eu quero conversar com os irmãos hoje à noite, já pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, exatamente sobre esta ressurreição, sobre este acontecimento da ressurreição e da subida dos salvos para estarmos com Cristo. Não aqueles momentos lá no céu, na sua presença, mas sobre esta subida. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Hoje eu quero dar uma olhada, uma estudada nesse texto. Leamos então, 1 Coríntios 15, do versículo 50 até o versículo 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É isso que eu vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos porque nós temos a Tua palavra.
Nós temos o Teu Espírito Santo que nos foi dado para nos instruir, para nos guiar em toda a verdade. E nós te agradecemos porque a Tua palavra é a verdade. Nós pedimos, ó Deus, por esse momento em que reunidos estamos aqui na Tua casa, nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, para que desse modo então nós compreendamos com maior clareza o que a Tua palavra nos diz sobre este assunto tão importante, que diz respeito à ressurreição dos salvos, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, suplicamos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu vou aproveitar, como eu fiz no domingo passado, essa frase que nós encontramos aí no versículo 52, lá no finalzinho, e usar como título para esta mensagem. Lá no finalzinho do 52 você vai encontrar: e nós seremos transformados. Esse é o título que nós queremos usar nesta noite para esta pregação. E nós esperamos realmente que nós possamos ter um entendimento a partir do texto, do que Deus nos diz sobre este assunto. Então, como dissemos há pouco, os salvos em Cristo, os que morreram e os que estiverem vivos, vão subir para estar com o Senhor. Agora, nós vamos subir nesses corpos que nós temos hoje. Que tipo de corpos nós teremos no céu? Eles serão semelhantes àqueles que nós já possuímos agora ou serão diferentes? Então, irmãos, para responder a estas perguntas, o apóstolo Paulo escreveu este capítulo, que é o capítulo da ressurreição de Cristo. Você pode olhar aí desde o começo, e da ressurreição dos salvos em Cristo. Então é o capítulo da ressurreição. E este capítulo ensina que nossos corpos serão transformados. Tanto daqueles que já morreram em Cristo, como daqueles que estiverem vivos na ocasião. Os nossos corpos não serão esses corpos que nós temos agora, do modo como temos agora, na sua totalidade de como temos nesse exato momento. Então, irmãos, nós vamos ver alguns ensinamentos sobre a transformação de nossos corpos. E observe o que esse texto nos diz em particular. O primeiro ensinamento que nós encontramos no texto que lemos é que a transformação dos corpos é uma necessidade. Olha aí de novo o verso 50. Isto afirmo, irmãos. Lembra, Paulo está escrevendo aos Coríntios, à igreja dos Coríntios, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Conforme Paulo, nesse texto, a carne e o sangue, que são próprios para esta vida física, esta vida terrena, não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, não podem adentrar as mansões celestiais, porque são corpos nos quais habita a corrupção. Ele diz aí, ou seja, pecados, fraquezas, limitações, mortalidade. Então, é necessário nós entendermos isto, que conforme nos diz o texto, nós lemos o texto, nós entendemos que Paulo está, portanto, falando dessa verdade de que um dia sim, o Senhor vai ressuscitar aqueles que já morreram, e o Senhor vai transformar os nossos corpos. O Senhor vai transformar esse corpo que nós temos agora, que é como diz aqui, ó, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem entrar no céu. Nós não vamos poder entrar do jeito que nós estamos. Com esse corpo cheio de fraquezas, e você sabe. Eu sei. Nós temos um corpo cheio de fraquezas. Nós temos um corpo cheio de limitações. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo outro.
Nós temos um corpo onde habita o pecado. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 7. Ele diz que o pecado habita em mim. O pecado habita em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. Uma natureza que não pode agradar a Deus. É longe de Deus. E Paulo diz, nós não podemos entrar desse jeito lá no céu. É preciso que aconteça alguma coisa. Inclusive, ele é bem claro, ele diz assim, a carne e o sangue não podem. Não podem. Ou seja, é impossível. Não há possibilidade alguma de isso vir a acontecer. No céu, irmãos, imagine se nós entrássemos do jeito que estamos hoje. O Senhor simplesmente nos levasse assim. E nós fôssemos levados nesse corpo, como dissemos, cheio de fraquezas, cheio de limitações e de pecado. Como nós estaríamos lá no céu? Será que nós entraríamos lá dizendo, ai, eu estou com uma dor no braço, e lá sentado talvez nos banquinhos do céu? Lá no céu não tem banquinho não, tá? Lá nos banquinhos do céu, sentados, ai, que dor, ai, as minhas costas aqui, eu não aguento mais. Será que isso aconteceria lá no céu? Que céu estranho é esse, né? Que é igual à terra. Ou talvez cheios de doença. Ah, eu estou com dor no coração, né? Problema cardíaco, eu quero dizer. Problema cardíaco. Ou outro problema lá que nós possamos imaginar, ou dos rins, ou vesícula, ou sabe lá o que mais. Irmãos, o céu não é assim, não. O céu não é assim. Ou quem sabe lá no céu, alguém chega com, vamos supor assim, 30 anos, uma idade boa, idade média, né? Aí depois de 10 anos já está com 40, com 100 anos já está com 140 anos, depois de passado algum tempo a pessoa já tem, ou seja, já está envelhecendo, cada dia mais velho, mais velho. Aí chega um ponto que, como é que fica essa história? Aí já não se aguenta mais, olha, me arranja uma bengala aí para eu poder andar, que eu não consigo mais. Ou me arranja um óculos aí que eu não estou vendo mais ninguém. Aliás, eu não estou vendo você mesmo não, tá? Então irmãos, o céu não é assim. E Paulo diz assim, que essa carne com sangue, do jeito que é, ou seja, nós do jeito que somos, estamos agora, nós não entraremos no lar celestial. É o que Paulo está dizendo. Visto que nossos corpos atuais foram feitos para esta vida, então eles precisam ser adaptados, os novos corpos, não é? Precisam ser adaptados para a vida celestial. Nós precisamos ser adaptados de algum modo. O nosso corpo precisa ser adaptado, a nossa mente e tudo em nós precisa ser adaptado para aquela vida no lar celestial. É exatamente isso que o Senhor fará, exatamente no dia em que Ele vier buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja. Então, naquele dia nós receberemos corpos novos e apropriados para a nossa nova habitação. Isso é motivo de alegria para nós, não é? Sabemos que esse corpo que sofre dores, tristezas e tantas outras coisas. E a cada ano que passa, talvez alguns que têm mais idade, 40, 50, 60 anos, nós sabemos, não é? Cada ano que passa, mais uma dor, mais um problema. Às vezes resolve uma coisa e aparecem duas, não é? Nós sabemos disso. E talvez alguns jovens que estão aqui, eu não quero ficar assim. A única maneira de não ficar assim é partir antes. É partir antes. Pouquíssimas pessoas chegam talvez com a idade de 50, 60, até 70 anos, dizendo, não, eu não tenho nenhum problema de saúde. Irmãos, isso é raro. Essa não é a regra. Essa é apenas a exceção. A regra é, o tempo vai passando, as dificuldades físicas, as dificuldades de saúde vão chegando também e as coisas vão tomando certos rumos, não é?
Então, esse primeiro ensinamento que nós encontramos aqui, conforme o versículo 50, é que a transformação dos nossos corpos é uma necessidade. Se não for assim, se os nossos corpos não forem transformados, nós não chegaremos lá no céu. Quando sairmos aqui, quando os nossos pés se desapegarem ou forem arrancados, não é? Porque esse é o sentido de arrebatamento, arrancados deste mundo, então os nossos corpos precisam passar por uma transformação. E é sobre isso que trata o nosso texto. O segundo ensinamento que nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, é que a transformação dos corpos é um mistério. Veja o verso 51. E eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu sei que quando se fala em mistério, talvez a gente fica pensando em coisas meio estranhas. Agora, irmãos, quando o Novo Testamento usa a palavra mistério em algum versículo, o próprio versículo ou versículos próximos vão explicar que é um mistério que está sendo revelado. Ou seja, a palavra e o termo mistério significa um segredo não revelado antes por Deus, principalmente no Antigo Testamento, mas que agora foi feito conhecido. Essa é a ideia. Então, quando Paulo diz aqui, eis que vos digo um mistério, ele está dizendo, eu vou declarar para vocês a revelação de um segredo que em momento algum no Velho Testamento, em tempos passados, foi dito, mas agora eu vou dizer. Aí você tem na sua Bíblia 2 pontinhos. Qual é o mistério? Ele diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vamos morrer. Ainda assim, todos vamos ser transformados. Então não esquece que o sentido de mistério na Bíblia, quando se usa, é sempre já explicando algo que no passado não foi revelado. É um segredo que agora está sendo revelado. E por que isso? Porque Deus guardou algumas coisas e não disse. Por exemplo, por que o Velho Testamento não fala do arrebatamento da igreja? Você não vai ler sobre isso no Velho Testamento. Aliás, nós nem vamos ler sobre igreja, irmãos. A igreja não foi revelada no Velho Testamento. Foi Cristo que fundou a igreja. Já no nosso texto aqui, nós também temos exatamente essa verdade, como também já destacamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a mensagem de domingo passado. Não se fala no Velho Testamento nem sobre a igreja, e nem tampouco sobre o arrebatamento da igreja. E aqui nesse texto, de uma forma especial, com detalhes, Paulo então revela esse mistério da transformação dos nossos corpos quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, naquele dia, e tão somente naquele dia do arrebatamento da igreja, é que os nossos corpos serão transformados. Nós que ainda estivermos vivos na ocasião, ou aqueles irmãos que já morreram em Cristo, seus corpos serão ressuscitados e transformados juntamente com os corpos dos vivos da época. Então esse é um mistério, um segredo que não foi dito no Velho Testamento, mas que nós temos aqui. Então isso revela um aspecto do caráter das Escrituras, da Bíblia. Lembre-se uma coisa, a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Eu vou explicar isso melhor. Muitas coisas que nós temos no Novo Testamento não foram ditas no Velho Testamento. Muitas coisas que foram ditas nos dias de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas, foram ditas e outras foram acrescentadas depois, quando o Senhor Jesus revelou aos seus apóstolos. E lembra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, que nos seus dias ainda não era o tempo
para revelar certas coisas, mas que ele revelaria e faria isso por meio do Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Nós temos lá no livro de Gênesis vários ensinamentos. Outros, entretanto, são acrescentados lá no livro de Êxodo e nos outros livros. Já nos dias de Davi, Salomão, outros ensinamentos. Nos dias dos profetas, outros mais. É um livro em que Deus vai revelando a sua vontade, os seus caminhos, os seus planos. E quando chegamos no Novo Testamento, outras verdades são ditas. E quando chegamos nas epístolas, outras mais. E quando chegamos no livro do Apocalipse, várias outras que não foram ditas nem nos evangelhos, nem nas epístolas. Algumas sim, outras não. Isso é um livro de revelação progressiva. Esse livro chamado a Bíblia Sagrada. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia e lendo. É por isso que nós precisamos ler de Gênesis a Apocalipse. Não adianta alguém simplesmente pegar a Bíblia em algum local, abre um dia no local, lê uma verdade, no outro dia abre no outro local e vai ficar meio confuso. Mas como? Isso aqui, como aquilo lá, como é que as coisas se encaixam? A pessoa precisa conhecer essa revelação progressiva de Deus. A Bíblia é um livro de mistério. Então há certas coisas que Deus não disse no Velho Testamento, mas disse no Novo. Ele não revelou no Velho Testamento, mas ele revelou no Novo. E até como é dito aqui nesse texto, Paulo diz: eu vou dizer um mistério que vocês não sabem. Vai haver uma transformação dos nossos corpos. Isso não é dito em nenhum outro local do Novo Testamento, praticamente. Nós encontramos algo lá no livro de Filipenses, daqui a pouco nós vamos ler, mas em pouquíssimos locais. Normalmente não é falado sobre isso. Então, se a pessoa não lê as Escrituras, ela não vai saber. Se ela não ler toda a Bíblia, ela vai ficar realmente bastante confusa sobre certas coisas. Aí está também uma explicação porque algumas pessoas dizem assim: eu não entendo a Bíblia. Ora, se nós não lermos toda, nós não vamos compreendê-la. Se nós lermos apenas alguns versículos, e aqui eu vou fazer referência de novo àquela caixinha de promessas, lembra daquela caixinha de promessas? Que a pessoa só pega promessas. Mas e os outros ensinamentos? As outras palavras? Palavras de advertência, de conselho, de orientação, de promessas, de profecias. A pessoa não vai compreender, ela só vai saber algumas coisinhas. E não o todo da palavra de Deus. Por isso é preciso ler e reler, e meditar, e estudar, e investigar, e perguntar, e nunca parar de estudar. Como dissemos há pouco, irmão, o segredo mistério é um segredo não revelado antes por Deus. E qual exatamente é este mistério que agora foi revelado? De um certo modo, nós já tratamos de forma especial aí e rápida. Primeiramente, que quando Jesus voltar, seremos transformados. Diz o texto aí, ó. Seremos transformados. O que significa transformados? A ideia de mudados, ou modificados, ou alterados. O nosso corpo será mudado. O nosso corpo será alterado. O nosso corpo será modificado. E uma outra verdade que nós podemos chamar a atenção aí dentro desse mistério, irmãos, é que todos os salvos, sem exceção, precisaremos receber corpos modificados para então podermos entrar no céu. Observe aí o próprio verso 51 que diz isso: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Quantos? Todos. Todos os salvos em Cristo receberão novos corpos, serão transformados em seus corpos. Nenhum salvo em Cristo deixará de passar por essa experiência. Então aqui nós podemos dizer que este fato prova mais uma vez
que todos os transformados, por serem cristãos genuínos, participarão do arrebatamento da igreja. Portanto, este fato nega o suposto arrebatamento parcial. Lembra que domingo passado eu falei sobre isso? Que alguns ensinam que apenas alguns vão ser arrebatados, ou seja, só os fiéis vão ser arrebatados. São crentes de verdade, são pessoas convertidas, mas só os fiéis são arrebatados, para passar então pela grande tribulação. A Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que todos os salvos vão ser arrebatados. E todos os salvos serão transformados. Por que ser transformado e permanecer aqui neste mundo? Não faz sentido. Porque nós não podemos concluir que essa seja uma conclusão bíblica, uma doutrina bíblica correta. Mas sim, todos os salvos serão transformados, porque todos subirão para o céu com Cristo. Um terceiro ensinamento, irmãos, que nós encontramos aí nos versos 52 e 53 do nosso texto, é que a transformação dos corpos será fenomenal. Será uma coisa extraordinária. Será uma coisa que fora do comum. Logo após o toque da trombeta de Deus, os nossos corpos atuais subitamente serão modificados e preparados para a vida celestial. Olha aí, vamos ler versículos 52 e 53. Ali diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o verso 52 diz que isso vai acontecer de uma forma súbita, instantânea. Veja aí, de novo, nós já vimos no verso 51 que transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Quanto tempo você leva para abrir e fechar seu olho? É muito rápido, né? É muito rápido, nós fazemos isso. E realmente vai ser rápido. Tanto o arrebatamento da igreja, quanto a transformação dos nossos corpos. Vai ser tudo muito rápido. Às vezes as pessoas brincam, e talvez até alguns acreditem nessa possibilidade, de que não vão se converter até o momento em que o Senhor arrebatar a sua igreja e essa pessoa estaria vendo algum cristão subindo e rapidamente ela pegaria então pelas pernas, esse cristão subiria junto. Logicamente, isso só tem que ser uma brincadeira, né? Porque biblicamente não vai passar. Biblicamente não faz sentido. Não tem nenhum fundo de verdade, não está de acordo com a doutrina bíblica. Irmãos, o arrebatamento da igreja, bem como a transformação de nossos corpos, acontecerão de uma forma muito súbita, rápida e instantânea, como diz o nosso texto aí. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta de Deus toca e então as coisas acontecem. Nossos corpos então estarão preparados para aquele encontro do Senhor nos ares. Então, entre a nossa subida, a nossa saída aqui e a nossa chegada até lá, para termos um encontro com o Senhor, essa transformação acontece. E como serão então os nossos corpos? No próprio versículo 52, nós vamos ver que nossos corpos serão incorruptíveis. Estamos falando do corpo da transformação, tá? Tem a ver com arrebatamento. Estamos falando desse corpo futuro. Então, nossos corpos serão incorruptíveis. No verso 52, a segunda parte diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora observe também
o verso 53, a primeira parte. Porque é necessário que este corpo, o corpo atual, este corpo corruptível, que se corrompe, se revista da imortalidade, da incorruptibilidade. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Olhe também o versículo 42, a primeira parte. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Está vendo o que acontece? Naquele dia, quando Jesus voltar e ele tocar a trombeta, então nós subiremos. E entre a nossa saída aqui e a nossa chegada até o Senhor, vai haver então essa transformação. Nossos corpos serão incorruptíveis. Isso significa, em outras palavras, que jamais sofrerão qualquer tipo de corrupção, ou deterioração, ou decomposição. Nós sabemos que hoje, quando uma pessoa morre, ou seja, a sua alma abandona o corpo, esse corpo é sepultado, não é? Normalmente é assim, é sepultado. Às vezes passa por outros processos, não é? Mas normalmente é sepultado. É um corpo corruptível. É posto em algum local onde se decompõe. Mas o corpo da ressurreição que nós teremos depois de termos sido transformados, será um corpo incorruptível. Nunca mais vai poder se corromper, se decompor, se desfazer, virar pó. Nunca mais isso vai acontecer. Então isso deve ser motivo de alegria para nós pensarmos nisto. Uma outra qualidade, irmãos, desse corpo da ressurreição e, na verdade, esse corpo que vai ser transformado para habitar o lar celestial, esses corpos serão imortais. Voltando ao versículo 53, a segunda parte, ali diz, é necessário, inclusive nós falamos sobre que a transformação de nossos corpos é uma necessidade. Veja que aqui diz o verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, ou seja, que está sujeito à morte, esse corpo que nós temos agora, se revista da imortalidade. Hoje estamos sujeitos à morte. Mas um dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja e nós recebermos novos corpos, esse novo corpo será imortal, não mais estará sujeito à morte. É isso que diz esse versículo 53. Nós não passaremos mais por essa experiência dolorosa, triste. O nosso corpo não estará mais sujeito a se decompor ou virar pó. É o corpo mortal. Não, isso não vai acontecer mais. Outra qualidade sobre os nossos novos corpos é que serão gloriosos. Aí no verso 42, a segunda parte ou até a terceira, dependendo de como você queira ver, mas naquela parte final diz, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. A corrigida diz ignomínia, né? Ignomínia, que é a ideia de desonra, grande desonra, ou vergonha. Então, aqui falando sobre o nosso corpo, ou o corpo daqueles que já partiram, foi depositado em desonra. Mas um dia, a pessoa se converteu em vida. Um dia, essa pessoa vai ser levantada dos túmulos. O irmão Dorival leu lá em João capítulo 5, a partir do verso 25 até o 29, falando isso, o Senhor vai falar e os corpos vão sair, vão se juntar às suas almas, mas antes daquele encontro lá nos ares, o corpo vai ser transformado para ser um corpo, então, glorioso.
os corpos ou os nossos corpos viverão em plena exaltação e honra, tal como o corpo ressurreto e glorificado de Cristo. Não desmarque o nosso texto. Vamos para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 20 e 21. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação ou abatido, para ser igual ou conforme ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar ou sujeitar a si todas as coisas. Hoje nós temos um corpo de abatimento, um corpo de humilhação, desonra, ignomínia e vergonha, que sofre doenças, fraquezas, limitações, pecado e tudo mais que a gente pode imaginar. Mas um dia, quando o Senhor Jesus voltar, e observe que o nosso texto fala sobre a volta dele. Quando ele voltar, e isso com certeza diz respeito ao arrebatamento da igreja, então diz que ele transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Como era o corpo de Jesus quando ele ressuscitou? Assim será o nosso corpo. Um corpo glorioso. E nós temos que pensar nesse fato aqui, diz que vai ser igual ou conforme o corpo de Cristo. Também, irmãos, esse corpo da ressurreição ou do arrebatamento, um corpo transformado para o céu, que serão corpos, como nós já dissemos antes, serão um corpo totalmente diferente. Mas voltando a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, melhor dizendo, serão corpos poderosos. Versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, ou vigor, ou força. Nosso corpo é muito fraco. Imagine alguém pulando de um prédio de 2 andares. Você diz, qualquer um pula. Alguns pulam e se dão muito mal, não é? Quebram perna, quebram braço, batem a cabeça, criam problemas sérios, alguns até morrem. O nosso corpo é muito fraco, irmãos. O nosso corpo, e nós estamos sujeitos a sofrer, contrair uma doença, ou até, quem sabe, a morte. Quem sabe até por causa de uma picada de um simples inseto. Nós não precisamos de muita coisa. Somos muito fracos. Eu lembro de uma vez estar lendo uma revista evangélica, aí falava sobre crianças. Mas alguém imaginou aquela ideia de uma embalagem, ou seja, como uma criança fosse uma embalagem, um pacote, aí escreveu assim, frágil. Você já viu aquelas caixas onde está escrito assim, frágil? Nós somos muito frágeis. Não só a criancinha, o jovem, o adulto. Só que muitos jovens acham que não, eu sou forte, eu posso tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para as montanhas, eu pulo não sei de que lugar. Alguns até conseguem, mas outros se dão muito mal, porque nós somos muito frágeis. E quanto mais o tempo passa, mais frágeis nós nos tornamos, mesmo que não gostemos dessa ideia. Nós não gostamos de pensar que, no passado eu subi uma escada de 10 metros, agora 5 metros é o máximo. Tem alguns que nem isso conseguem subir, não é? Nós temos problemas. Nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. Mas um dia, quando o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja e Ele nos chamar, como Ele disse, até aquele momento de nos encontrarmos com Ele, nós receberemos corpos
totalmente modificados, mudados. É isso que quer dizer transformação. E aqui nós estamos destacando no versículo 43, falando sobre corpos poderosos. Terão vigor, força e habilidade jamais experimentados antes. São corpos que não sentirão mais nenhuma fraqueza ou cansaço, fadiga. Reconhece o termo estafa? Alguém que lembra, já ouviu o termo estafa? É aquele extremo cansaço, onde a pessoa já não se aguenta mais. Passa pela minha mente agora aquelas imagens de, eu acho que Olimpíadas, e às vezes pessoas chegam cambaleando, elas quase já não se aguentam, elas dão um passo para frente, um meio passo para trás e mais um para frente, e conseguem chegar quase mortas. Nós não passaremos mais por isso. Nossos corpos não estarão limitados a isso. E por último, irmãos, uma última qualidade, no versículo 44, sobre os nossos corpos para a vida celestial. Serão corpos poderosos. Verso 40 serão espirituais. Serão espirituais. Verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A tradução melhor aí é semeia-se corpo natural, mesmo que talvez uma tradução tenha um outro termo que não é uma boa tradução. Mas o nosso corpo é natural, é para essa vida aqui neste mundo. E diz que o nosso corpo natural é semeado, é lançado na terra, ao pó. Mas diz que vai ressuscitar quando Cristo der aquela ordem. Diz, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, esse que temos agora, também há corpo espiritual. Os corpos espirituais são apropriados para a vida no céu. Mas ao mesmo tempo precisamos destacar, são tão reais como o corpo ressurreto e glorificado de Cristo. E lembra que o corpo do Senhor Jesus Cristo era visível, era palpável, as pessoas podiam tocar. Então era real, não era um fantasma. Lembra que Cristo disse isso lá em Lucas? Cristo disse assim, observem, que eu não sou um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Mas era um corpo glorificado. Não era um fantasma, não era uma sombra, não era alguma coisa que alguém pudesse pensar, é apenas uma eu pensei nesse termo, mas eu preferi não usar. Mas já que não usou, uma visagem, não é? Porque lá no Amazonas o pessoal muito ensina esse negócio de visagem disso, visagem daquilo. Seria um tipo de uma alma penada, alguma coisa parecida assim. Mas é verdade. Eram corpos reais, o corpo de Cristo era real, as pessoas podiam reconhecê-lo. Talvez, quando nós comparamos os textos, alguns no primeiro instante não reconheceram, mas logo sim. Mas reconheceram, alguns tocaram no corpo de Cristo. E como diz lá em Lucas, o corpo de Jesus era tão real que ele preparou e participou em comer peixe. Ele se alimentou, não precisava, mas se alimentou para mostrar que era real. Só por isso, para mostrar que era real. Sim, irmão. Tomé tocou na chave dele também? Isso, exatamente. É outro texto, em João capítulo 20, né? Em que mostra que Tomé tocou, era visível. E ele pôs lá o dedo, ou pelo menos Cristo disse, vem cá, coloca o dedo aqui. Então era possível tocar. E quando nós olhamos lá em 1 João, no capítulo 1, o próprio apóstolo João disse assim, nós vimos
nós contemplamos, ou seja, nós olhamos de perto essa ideia, de perto. E nós apalpamos, ou seja, nós tocamos. E ele usa no plural, nós fizemos isto. Então era real. Então o corpo que o Senhor dará na sua vinda para os salvos, corpo da ressurreição, é um corpo glorificado, como nós dissemos, é incorruptível, é um corpo imortal, glorioso, poderoso e também espiritual. Diante disso, irmãos, fica claro que nossos novos corpos serão bem diferentes daqueles que possuímos agora. Mas, preste atenção nisso, mas ainda assim, manterão algumas das suas semelhanças atuais, como ocorreu com Cristo na sua ressurreição. E agora mesmo falamos sobre várias situações, não é? São corpos diferentes e ao mesmo tempo parecidos com os corpos que temos. Assim como os discípulos reconheceram o Senhor Jesus, nós também vamos ser reconhecidos, nós também reconheceremos os nossos, nós reconheceremos as pessoas, os salvos em Cristo. Aquelas pessoas que nós conhecíamos, nós reconheceremos. Olha também, só para ilustrar isso, nós temos aí do verso 35 ao 38 desse mesmo capítulo, de 1 Coríntios 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então a pessoa pega uma semente, como trigo, ou talvez até feijão, não é? Ou outro mais. Então a pessoa planta, e quando colhe, não é exatamente aquele, pelo menos em alguns casos. Já em outros é idêntico, né? Mas ele fala aqui sobre certas sementes, então trazem muito daquilo que a semente era no passado. Então aqui fala sobre a questão do trigo, não é? Então é assim, irmãos, vamos nos reconhecer no céu? Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. Por causa desses textos citados rapidamente e outros mais. Então acreditamos que sim, nós vamos nos reconhecer no céu. Agora hoje eu conversava com o irmão Jonas sobre este assunto e ele perguntou se eu ia tratar da questão da idade, né? Da nossa idade lá no céu. Irmãos, realmente a Bíblia não diz sobre a nossa idade. Ou seja, será que um cristão que morreu tinha 90 anos de idade, mas morreu, o Senhor levou para o céu? Será que lá no céu ele vai ter um corpo totalmente glorificado, transformado, mas ele vai ter 90 anos de idade, ou seja, uma aparência de alguém de 90 anos de idade? Ou outra situação bem diferente, um bebezinho, uma criança, talvez uma criança de 7 anos. Vamos começar com 7 anos. 7 anos. Mas com 7 anos a pessoa já tem condições de receber a Cristo como seu Salvador e tudo mais. Mas aí morreu. Lá no céu vai ser uma eterna criança de 7 anos? Ou talvez nós podíamos pensar agora mais cedo do que isto. Uma criança morreu ainda no ventre materno, ou quem sabe tão logo nasceu, morreu. E nós temos textos na Bíblia que nós acreditamos que como essas crianças não tinham condições de conhecer sobre o pecado e a vida e sobre Deus, que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação delas. Ou seja, nós cremos que crianças ainda bem pequenas, morrendo, vão estar no céu com o Senhor. Aliás, há um texto no Velho Testamento que dá a entender isso. No Novo Testamento, Cristo falando sobre o que dos pequeninos é o reino dos céus, não é? Lembra desse versículo? Essas criancinhas, talvez até o feto. Como é que vai ser lá no céu? Vai haver milhões de fetos no céu? Milhões de bebezinhos que nós vamos ter que levar no colo, balançar para que não chore. Estou brincando, estou exagerando. Cuidado, isso não é doutrina.
Então, irmãos, realmente a Bíblia não fala nada sobre isso. Entretanto, quando a Bíblia, inclusive há um texto que diz que nós seremos como os anjos. Veja bem, como? Não iguais aos anjos e nem tampouco que nós seremos anjos quando chegarmos lá no céu. Ele não diz isso. Então, anjo, foi criado anjo, permanece eternamente anjo. O ser humano foi criado ser humano, permanece ser humano o tempo todo e para sempre. Então, ninguém muda de uma classe para outra classe, tá? De uma espécie para outra espécie. Ninguém muda isso. Mas, levando em conta alguns textos, e quando nós pensamos em relação aos anjos, todos os anjos, sempre quando aparecem na Bíblia, eles têm uma aparência jovem. Jovem. Mas não diz a idade. Só diz que tem uma aparência jovem. Então, a partir daí, é possível nós concluirmos que, bem possivelmente, no céu, todos os salvos em Cristo terão uma aparência jovem. Mas, de fato, nós vamos descobrir esse fato quando chegarmos lá. Prosseguindo, um quarto ensinamento que nós temos em nosso texto aqui, 1 Coríntios 15, sobre este assunto da transformação dos nossos corpos, do verso 54 ao 58. A transformação dos corpos é uma inspiração. 54 a 58 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui eu quero falar sobre 3 inspirações. Primeiro, a transformação dos nossos corpos deve ser motivo de grande alegria para todos nós, porque provam que as profecias bíblicas são confiáveis. Veja o que diz nos versos 54 e 55 e 56. Paulo então parte dessa questão aí de quando este corpo corruptível, quando este corpo mortal passar pela incorruptibilidade, ou na verdade receber a incorruptibilidade, a imortalidade, então se cumprirá a palavra. Qual é a palavra? Essa que nós temos aqui. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Essas são palavras que nós encontramos ali em Isaías 25:8, também em Oséias 13:14. Portanto, falando sobre textos da Bíblia que falavam sobre um dia em que a morte vai ter um ponto final. E em relação ao salvo, cujo corpo já foi transformado, realmente não tem mais poder sobre o salvo, porque vencerá a morte em todos os sentidos. Então, é motivo de alegria nós pensarmos nisso. Por isso é que Paulo diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Paulo está alegre, está contente e está pensativo nessas questões. Um dia, irmãos, nós não estaremos mais sujeitos a essas coisas que estamos aqui. Um segundo motivo de inspiração: a transformação dos nossos corpos deve nos levar a louvar ao Senhor pela vitória de Cristo sobre a morte, pois ela é a garantia da nossa própria ressurreição no futuro. Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É por isso que Paulo diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte, nós vamos vencer. Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. O Senhor Jesus recebeu o corpo glorificado, nós vamos receber corpo glorificado. Mas olha comigo também o verso 20 desse mesmo capítulo.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. Um dia nós estaremos sujeitos à morte e nós vamos ressuscitar também. Agora, quando isso? Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda, diz o nosso texto. Diz a palavra de Deus. Tudo no seu tempo. Nada vai ser adiantado. Nada vai ser adiado. Retardado. Nada. Tudo no tempo de Deus. E tudo, não sei se irmãos têm observado aqui até agora, o que nós estamos vendo, tudo se relaciona com a volta do Senhor. Em algum momento, não é? Mas isso vai acontecer. Cristo morreu e ressuscitou. Aqueles que morreram um dia vão ressuscitar, vencem a morte. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Por isso ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo. E uma terceira palavra aqui que eu acredito que é de inspiração para nós. A transformação dos corpos deve nos motivar a continuar firmes e esforçados na obra do Senhor, pois nenhum trabalho, esforço e sacrifícios são em vão. O verso 58, inclusive, encerra o capítulo dizendo, portanto, ou seja, mediante tudo isso que foi dito, então nós podemos, Paulo diz, nós podemos tirar a seguinte conclusão. Meus amados irmãos, sede firmes, permaneçam firmes, inabaláveis ou constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, Jesus Cristo vai voltar, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e todos os salvos, os que morreram e ressuscitaram, como também os que estão vivos, todos nós seremos transformados. Isso é motivo para nós então pensarmos nestes fatos e permanecermos firmes diante das tribulações, diante das crises pelas quais passamos, diante das lutas, diante das enfermidades, das penas, diante de tudo. Paulo diz, fiquem firmes, fiquem, como ele diz aqui, inabaláveis, fiquem sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhem para o Senhor. Façam o que vocês puderem fazer para Cristo. Falem de Cristo. Sirvam a Deus. Façam tudo aquilo que Deus mandou fazer, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, os trabalhos que nós realizamos para Deus, irmãos, enquanto esperamos aquele dia, esses trabalhos não são vazios aos olhos de Deus. Não são inúteis. Não são sem êxito, sem sentido, sem valor. É o que Paulo está dizendo. Não são sem sentido. Então alguém está, estou trabalhando, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou dirigindo, eu estou evangelizando, eu estou isso, eu estou aquilo, blá. Tanta coisa. Continue fazendo. Continue fazendo. Nesses dias próximos, o pastor Rafael Boeira vai estar pregando sobre fidelidade em meio às crises. Venha, ouça, aprenda e vamos ser realmente pessoas fiéis. E não precisamos esperar até aquele dia 27 e 28 para começarmos a ser fiéis. Nós já deveríamos ter começado isso há muito tempo atrás. Fiéis em todas as coisas. No nosso serviço para Deus, no nosso andar com Deus, no nosso testemunho cristão, na nossa contribuição para o trabalho de Deus, contribuição financeira, dízimos, ofertas, em tudo que nós fazemos para Deus, devemos ser fiéis. Porque o Senhor, a qualquer instante, num abrir e fechar de olhos, vai nos levar e vai transformar os nossos corpos para termos aquele encontro com o Senhor. E como diz lá em 1 Tessalonicenses, como pregamos domingo passado, para estarmos para sempre com o Senhor. Como vimos então, irmãos, a Bíblia é muito clara sobre essas questões.
E eu quero só antecipar, portanto, aqui, que domingo próximo nós deveremos então pregar sobre o tribunal de Cristo. Sim, o Senhor nos tira, nos arranca deste mundo, transforma os nossos corpos, nos leva para a sua presença. Lá estará acontecendo o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Quem vai participar? O que vai acontecer ali? Quais são os resultados? Nós falaremos sobre isso no domingo próximo. Então, não deixe de vir, venha, chame outros, mas vamos continuar fazendo a nossa parte. E lembrando que, como diz aqui, permaneçam firmes, o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho vai ser examinado lá no tribunal de Cristo. Domingo próximo nós vamos falar sobre este assunto. O Novo Testamento apresenta importantes ensinamentos, como nós acabamos de destacar, sobre a transformação de nossos corpos, no exato momento em que o Senhor Jesus estiver retirando a sua igreja deste mundo. O que é que nós vimos hoje? Qual é o ensinamento? Primeiro, a transformação dos corpos é uma necessidade. Nós já vimos ali, há uma necessidade. Nós não vamos entrar do jeito que estamos lá no céu, do jeito que nós estamos. E o verso 53 diz, é necessário, a palavra. Também observamos que a transformação dos corpos é um mistério, ou era um mistério, não é? Até o dia em que, através do apóstolo Paulo, e no Novo Testamento, nós vemos então esse mistério sendo revelado para nós. Então agora nós sabemos, nós não desconhecemos. Também dissemos que a transformação dos corpos será fenomenal, extraordinário, fora do comum. E nós vimos ali que quando houver essa transformação dos corpos, então os nossos corpos passarão a ser incorruptíveis, imortais, gloriosos, poderosos e espirituais. E por último destacamos que a transformação dos corpos é uma inspiração, deveria nos levar a uma vida de alegria, de serviço, de louvor ao nosso Deus, de firmeza cada vez maior. Temos que fazer assim. Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que isso pode acontecer a qualquer instante? Então isso deveria nos levar a ser cada dia mais fiéis, achegados ao Senhor, não é? Que alegria então, irmãos, sabermos disso. Sabemos que no céu os nossos corpos não serão mais limitados, fracos como são agora. Você também compreende que no céu não haverá mais sofrimento? Nenhum tipo. E outra pergunta, já tem a certeza de ir para lá e morar eternamente com o Senhor? Eu espero que você tenha essa certeza. E eu espero que as pessoas que nós conhecemos também possam ter essa certeza. E se não têm, nós precisamos avisá-las de que elas precisam se converter, pois a qualquer instante o Senhor virá e as coisas não serão mais do jeito que são. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Trabalha, ó Deus, em meu coração, nos nossos corações, nos encha, ó Pai Celestial, da tua graça e da tua paz. Nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus e porque a tua palavra é a verdade. Nós queremos todo o tempo continuar confiando nessa verdade, verdade inspirada, verdade divina, verdade eterna, verdade imutável. Nós te agradecemos, Pai, oramos em nome de Cristo. Amém.